Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, eu vou fazer esse pequeno vídeo aqui para dar uma orientação para vocês sobre a nossa N1, que já se aproxima, de Processo Civil 1, e pedir para que vocês deem uma olhadinha no material que foi postado no portal, nos exercícios que nós fizemos ao longo das semanas. Eu postei uns exercícios de revisão também para dar um norte, uma orientação aí para vocês. Então é interessante a gente entender o processo como um meio de pacificação dos conflitos. E aí a gente teve a oportunidade de ver um pouquinho sobre quais que são as condições da ação, quais os elementos da ação, e aí a gente fala em legitimidade, em interesse, e aí a gente tem parte, objeto e causa de pedir, que são essenciais à compreensão do processo. A gente viu um pouquinho sobre questões relacionadas à competência, no que diz respeito à competência absoluta, competência relativa, quando as partes podem alterar os critérios de competência, quando isso não é possível, e aí como a parte ela deve alegar todas essas questões na primeira oportunidade que ela tem para poder falar nos autos, sob pena de prorrogar-se então a competência. E aí nós vimos também um pouquinho sobre a cooperação internacional do ponto de vista da justiça. A gente analisou o critério inicial do processo civil no sentido de quais que são os princípios constitucionais que nós temos aplicado ao processo civil, na medida em que hoje nós fazemos uma leitura constitucional do processo. Então a gente tem o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa. Nós vimos também a questão do princípio da universalidade, né, na medida em que a jurisdição ela é universal, e aí a gente tem a aplicação da justiça como um todo dentro do nosso território nacional. A gente viu o princípio da além do contraditório e da ampla defesa que nós já falamos, mas a gente teve a oportunidade de ver também o princípio constitucional do devido processo legal, da equidade, e como o juiz, ao aplicar o direito, ele vai seguir esses dispositivos, esses ordenamentos, princípio da publicidade, na medida em que, salvo as exceções, o processo ele é público, sendo que todas as partes, toda a sociedade como um todo pode ter acesso aos dados do processo. A gente teve a oportunidade de estudar um pouquinho também sobre a questão do comportamento não só das partes, mas de todos os sujeitos do processo, na medida em que eles devem participar do processo, valendo-se sempre da questão da boa-fé, procurando a rápida solução do litígio, a questão da duração razoável do processo, na medida em que hoje não se vislumbra mais aquela situação do processo se perpetuar no tempo, o que para muitos doutrinadores isso seria inclusive uma questão de injustiça, na medida que a justiça tardia reflete uma injustiça para com a parte que busca um resultado satisfatório no processo. Então, todos esses elementos que nós tivemos a oportunidade não só de debatermos nas últimas aulas de revisão, mas a gente teve a oportunidade também de debatê-los no decorrer do nosso bimestre. Então, a gente falou bastante sobre toda essa questão dessa leitura constitucional que nós temos hoje do processo. A gente pôde ver também como é que se dá a questão dos conflitos de competência, e aí como os tribunais eles têm a possibilidade de resolução desses conflitos,
e aí a gente lembra daquele organograma com toda a estruturação do nosso poder judiciário, na medida em que nós temos os tribunais superiores e aí a gente tem a primeira e a segunda instância, e aí nós temos inclusive as justiças especializadas, e aí a gente teve a oportunidade de vermos 5 justiças, 5 jurisdições que nós temos aqui do ponto de vista do global, né, dentro do nosso território nacional, na medida em que temos justiça militar, justiça trabalhista, a justiça eleitoral, justiça federal e a justiça comum. E aí vamos lembrar que nós estamos falando de jurisdição civil, na medida em que nós estudamos processo civil. Então a gente pode ver a questão dos tribunais hierarquicamente superiores, e aí a gente lembra do princípio do duplo grau de jurisdição, que é a garantia de que todas as partes envolvidas no processo vão ter a possibilidade de ter as decisões revistas pelos tribunais hierarquicamente superiores. E aí a gente tem as instâncias superiores também, que culminam com o Supremo Tribunal Federal sendo o guardião da Constituição, na medida em que ele é a nossa última palavra do ponto de vista jurídico processual. E aí a gente teve então a oportunidade de ver todas essas questões e todas essas nuances voltadas para o processo civil. Então, pessoal, deem uma olhadinha no material que nós estudamos, nos exercícios, nas atividades que fizemos ao longo das nossas semanas. Eu fiz esse pequeno vídeo, é mais para dar uns nortes, uns pontos que eu vejo como essenciais dentro da matéria que nós estudamos, e aproveito para desejar aí para vocês bons estudos, uma ótima semana de N1, que vocês tenham muito sucesso, corram atrás, leiam os livros, leiam o código, façam a prova com muita calma, com muita tranquilidade, porque tenho a plena convicção que o resultado ele vai ser o mais satisfatório possível. Então desejo aí para vocês uma boa semana de avaliações, bons estudos e, acima de tudo, sucesso para todos, e que Deus possa abençoá-los cada vez mais. E um abraço.